A novela do Davi parece que não acaba nunca, né, gente? A gente ainda vai ter que falar muito sobre o Davi, a gente ainda vai ter que falar muito sobre o que tá acontecendo com essa história toda, porque afinal, as coisas estão se encaminhando para isso mesmo, né? Davi acabou de sair do BBB, tá todo mundo se questionando aí o que tá acontecendo na vida dele e tal. Ele próprio hoje tomou uma atitude bem radical. Já já vou explicar para vocês que atitude foi essa. E parece que esta atitude radical aconteceu por causa de uma provocação que rolou lá dentro dos estúdios da Globo, enquanto ele estava gravando a participação dele no programa do Serginho Groisman. Vamos lá explicar para vocês o que aconteceu. Não tem como eu não falar deste tema, né? Acabou de sair, inclusive, tá quentinho lá. Vou mostrar para vocês aqui no site da Glow News. Quem sabe, quem conhece é do Matheus Baldi, tá? Marília Gabriela gera climão com Davi nos bastidores do Altas Horas, diz jornalista. Nesta quarta-feira, o colunista Vladimir Alves, para quem não conhece, tá? Ele é um dos fofoqueiros da Sônia Abrão, disse que a Marília Gabriela, outra convidada da atração, foi quem puxou o questionamento sobre Davi e Mani. Nesta hora, teria se formado um climão no estúdio, pois Serginho Groisman teria intervido no momento e declarado à comunicadora que o combinado era não tocar no assunto do término polêmico. Mesmo assim, Davi optou por se posicionar e abrir o jogo sobre o fim da relação com a cozinheira. Eu vou ter que te explicar melhor isso aqui com o vídeo que tá rolando nas redes sociais e que depois foi liberado pela própria Globo, aonde ele próprio fala o porquê que terminou o relacionamento dele com a Mani. Esse vídeo, ele é... Eu não vou passar o vídeo inteiro, gente, porque pode dar essas questões de direitos autorais. E a gente que trabalha com essas coisas, com internet, com direitos autorais, a gente precisa ter um pouquinho dessa consciência. Mas ele diz nesse vídeo, vou passar o trecho aonde ele diz que a família dele e a Mani não respeitaram o momento dele. E aí vocês vão entender aonde é que esta pergunta que a Marília Gabriela fez chegou. Vamos já passar esse vídeo para vocês. Saca só. Um pouco, porque eu precisava de um tempo para minha cabeça raciocinar o que estava acontecendo comigo, em questão de tudo isso. Só que, em geral, não respeitaram o meu momento, sabe? Tipo assim, deixa eles... Calma, eles saíram agora, entendeu? Me bombardearam de informações. Então, tipo assim, eu parei na cama, eu fiquei em estado de choque. E até minha própria ex-namorada, né, que tipo assim, ela terminou comigo, né, ela não soube respeitar o meu momento, que eu estava vivendo naquele momento, eu tanto que conversei com eles. Vocês ouviram aí, né? Ele disse que a Mani não soube respeitar o momento dele. Essa fala, só esse trechinho recortado aí, porque a fala é muito maior do que os quase 1 minuto de vídeo que tá rodando nas redes sociais, tá? É muito maior do que isso. Mas, o que o Davi tá dizendo nesse vídeo aí? Ele tá dizendo que quando ele saiu do BBB, ele foi bombardeado com muitas informações sobre o que estava acontecendo aqui fora. Informações sobre o que o público estava pensando, informações sobre as atitudes que a Mani estava fazendo aqui fora. Lembra lá toda aquela estratégia de marketing, tudo aí que ela montou. Então, todas essas informações foram jogadas assim de uma só vez na cabeça dele. E aí ele ficou ali sem saber o que fazer, porque a família, de uma certa forma, queria que ele soubesse o que estava acontecendo com a Mani aqui fora, e a Mani queria que ele assinasse o tal do contrato lá, com o tal lá do Fritz, com o tal do João, para eles gerirem a carreira do Davi junto com a Mani, e aí lançarem toda aquela estratégia que ela tinha feito lá, daquela marca. Lembra que a gente falou, mostrou para vocês a tal da marca Davi e Mani? Lembra que a gente tinha mostrado para vocês tudo isso, né? A gente vai ter que mostrar de novo isso. Você tá ligado que você vai sair daqui casada hoje, né? Calma, gente, calma, vamos já mostrar esse vídeo aí pra vocês. Vejam só, essa marca Davi e Mani aí,
era toda uma estratégia de branding, era toda uma estratégia de marketing que foi pensada lá pelo João Silva, que foi pensada pela Concita, que foi pensada pela irmã dela, que era para justamente vender vender publicidade e tal, em cima dessa história desse casal. Mas se vocês olharem muito a fundo, a coisa não foi do jeito que eles estavam planejando. Então porque o que está acontecendo? A gente está vendo muitas coisas acontecerem aqui fora. Tá um disse-me-disse, e Mani, inclusive ontem, falou que tem muita narrativa e muitas delas irreais. Sim, é verdade, tem muitas narrativas irreais, mas essa não é irreal. Essa é a narrativa do que de fato aconteceu. O Léo Dias soltou lá no site dele que a irmã do Davi estaria colocando um empecilho para Mani acessar o Davi no momento em que o Davi saiu do BBB. Me parece que isso não corresponde muito à verdade, porque Mani estava no hotel com todas aquelas pessoas ali, toda aquela assessoria dela. Ela não estava no mesmo hotel que o Davi. Ela não estava lá no mesmo hotel com o Davi, porque eu já expliquei para vocês o motivo. A Globo fecha aqueles hotéis justamente para os eliminados com os seus acompanhantes e só. E pessoas externas a isso não podem ter acesso a eles. Mas, obviamente, qualquer pessoa ali ligada à família, qualquer amigo, pode dar um jeito para conseguir entrar. Lembra lá que ontem eu falei da assessora do Rodriguinho, que o Rodriguinho também indicou para assessorar o Davi, a Giz de Oliveira? Então eu vou passar um vídeo dela daqui a pouco, dela falando que isso realmente poderia ter sido feito pela Mani. Se ela realmente tivesse interessada em estar do lado do Davi, em apoiá-lo nesse momento, ela não teria feito todo esse estardalhaço de levar uma equipe de marketing inteira lá pro hotel para gravar as coisas ali, para depois postar isso na internet e ganhar dinheiro em cima disso. Porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Essa é a narrativa que a gente tem para contar para vocês. Imaginem vocês, um rapaz preto que entrou no BBB assim por acaso, num sonho, porque ele não foi selecionado para entrar direto. Ele ainda teve que passar por uma votação do público e o público o colocou lá dentro. E aí ele conquistou esse público de primeira. Ele não esperou muito tempo não para mostrar quem ele era. Lá dentro, esse garoto se jogou ao máximo pro jogo, marcou para sempre a história do BBB. E aqui fora, esse garoto deixou uma namorada, a quem ele se referia ora como esposa, ora como namorada, intercambiando as palavras, mas de uma certa forma afirmava que ele sim tinha um compromisso aqui fora, que ele tinha um relacionamento aqui fora. E que esse relacionamento, obviamente, impedia ele de dar passos lá dentro do BBB. Essa namorada aqui fora cria toda uma apropriação do nome dele, contrata uma assessoria, essa assessoria cria toda uma estratégia de marketing, de branding, de lançamento de marca, de cursos, tudo isso feito sem o conhecimento dele, porque ele estava confinado dentro do BBB. E aí, para piorar as coisas, quando ele sai do BBB, esse garoto tem que lidar com uma bomba de informações sobre tudo o que estava acontecendo com ele aqui fora. Sobre tudo o que falavam dele, mais especificamente sobre essas negociatas que a namorada dele fez. Aí essa namorada, ela leva toda uma equipe para gravar o reencontro, sabendo que esse rapaz tinha um contrato de exclusividade com a emissora. Para não restar dúvidas sobre esse momento, tá aqui o vídeo em que a Mani está lá com toda uma equipe pronta para filmar isso. Vamos mostrar aqui o momento que ela tá ali, ó, o momento que ela está numa transmissão ao vivo no Instagram. Saca só. Ó, farra aí, ó. Davi campeão! Não! Vou ligar de lá! Beijo! Obrigada! Eita, zorra!
As irmãs lindas e maravilhosas. Só faltou a mãe. Que também é uma grande parceira aí. Tem mais duas irmãs? Ah, eu não conheço. Como é o nome delas? Como é o nome dela, Concita? Raquel e Patrícia. Raquel e Patrícia. Patrícia. Deus abençoe vocês. Deus Repararam abençoe. neste detalhe aqui? Prestem atenção que tem alguém filmando ali atrás. Olha só. Repararam nesse detalhe? Tem alguém filmando? Deixa eu mostrar aqui de outro ângulo. Olha só. Quando ela vai abraçar a irmã dela, olha só quem é que tá lá atrás. Olha só. Tem alguém filmando esse momento. Vejam só. Não é só uma narrativa irreal, não, tá? Isso realmente aconteceu. Então vamos mostrar aí pra vocês a continuação do vídeo. Patrícia. Patrícia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Torcendo todo Amém. mundo na corrente com o Mani. Olha aí de novo o cinegrafista. Olha aí de novo o cinegrafista registrando. Olha aí de novo. Olha aí, o cara tava registrando todos esses momentos aí dentro, né? Pra vocês verem. Vamos continuar com o vídeo. Você tá aqui. Viu? Obrigada por acreditar em mim. Obrigada por acreditar em mim. Muita emoção aqui. Vou até pra mim. É, pô. Vocês viram aí que realmente havia toda uma equipe lá para filmar as coisas, toda uma equipe que estava registrando os momentos. E tudo bem, não tem nada de errado em registrar esses momentos. Mas eles não podiam fazer isso sem a anuência da Globo, sem o Davi saber e o próprio Davi autorizar. Então esse garoto que conquistou o público com todo o esforço dele, ele mereceu vencer o BBB, a gente falou diversas vezes aqui, teve a sua vitória abafada lá dentro. E percebam num detalhe que a Mani fala nesse vídeo. Ela fala para a irmã dela, obrigada por acreditar em mim. Mas aí eu fico pensando assim, quem venceu o BBB? Foi a Mani ou o Davi? Quem participou do BBB? Quem foi que viveu tudo aquilo ali intensamente, que comeu o pão que o diabo amassou dentro daquele programa, que ralou pra caramba pra vencer aquilo lá? Foi Davi ou foi Mani? Porque o que foi que aconteceu depois disso aí foi uma inversão da história. Eles, deslumbrados com esse ganho da imagem que o Davi trouxe, que este garoto trouxe e tudo que ele fez no reality, essa namorada e as pessoas ao redor dela simplesmente sumiram porque a emissora barrou a estratégia de marketing que a equipe da namorada tinha planejado lá com esse branding todo. E aí, daqui a pouco vocês vão ver o vídeo dela. Tem um outro momento em que o cara lá, o tal do Fritz, fala que Mani vai sair casada de lá. Mani já estava completamente dentro dessa estratégia aí, totalmente assim, de fazer coisas que o Davi certamente não apoiaria. Daí vocês vão entender por que essa confusão toda começou. Saca só. Você tá ligado que você vai sair daqui casada hoje, né? Eu sou um cara que sou admirador dessa história, dessa família maravilhosa aí, que entrou na minha vida e que agora já faço parte da família e que também vou ser padrinho do casamento. Olá, viu? Vou pensar aqui com o seu Demerval, o pai de Davi. Então, vocês perceberam aí que já havia tudo estava montado para acontecer, tudo ali já estava preparadíssimo, coisas que o próprio rapaz não ia concordar. E a partir daí, aconteceu mesmo o encontro deles no hotel, aconteceu mesmo isso. Tem um momento em que o Davi sai do BBB, tem um momento, este é o momento em que ele sai de lá, ele tinha acabado de sair dos estúdios da Globo e chegado no hotel. E quando ele chega lá, ele já chega bombardeado por essas informações. Saca só esse vídeo aqui.
Velho. Ó, Davi. Rachel, Davi. Foi prova, foi sugado, mas a gente conseguiu, graças a Deus, cara. Pancada máxima, foi pancada máxima. Jogamos duro aí até o final. Tá assim um pouco. Vocês viram aí, esse foi o momento que o Davi sai dos Estúdios Globo, entra no hotel, a irmã dele está acompanhando ele e tem uma equipe filmando todos os passos que ele dá. É nesse momento aí que nós entendemos a história que envolve a Mani. Lembra lá que nós contamos a história de que a Globo queria promover o reencontro deles, mas Mani já estava lá com toda a equipe para gravar isso, fazer tudo desse jeito. Aí a Globo disse que não podia. Pois é, as coisas aconteceram dessa maneira aí. O Davi mal sai dos estúdios, tá lá, sem entender, sem compreender nada, recebendo toda essa bomba de informações. E no final, o que acontece? Essa namorada aí eles têm uma conversa com atritos, uma discussão de fato, em que ele não gostou da maneira que ela agiu, em que ele não gostou da maneira como ela fez todo esse branding aqui fora, da maneira como ela lucrou usando a imagem dele sem a autorização dele. E inclusive ele falou, teria dito, né, porque afinal não estava lá, não testemunhei, mas ele teria dito que ela não seria nada se ele não tivesse lá dentro do BBB ralado tudo, ralado para ganhar e vencer aquilo. Então, quando ele fala isso, parece que a situação estava já mais controladinha, parece que a situação estava ali mais perfeitinha, só que não. Na manhã seguinte, a Mani vai lá pro programa Encontro para falar lá com o Davi, para contar, para contar ali tudo que ela viveu aqui fora, toda a apreensão que ela teve, para contar o que vai ser da barraquinha dela e tal. A pessoa que ela deixou na barraquinha, inclusive, está envolvida aí, muito provavelmente nesse escândalo também, mas eu não vou entrar nessa história agora. Só quero deixar claro para vocês que sim, não havia de fato uma intenção por parte de Mani de fazer o reencontro com o Davi, porque a Globo barrou toda aquela estratégia que eles pensaram. Essa equipe de marketing dessa namorada dele ficou magoada porque eles não tiveram o que eles queriam. Então, o que eles fizeram? Decidiram inverter a história. Inverter, colocando o Davi como malvadão, como vilão manipulador. Exatamente a mesma coisa que acusaram ele de ser lá dentro do BBB. Sim, fizeram a mesma coisa. E aí essa equipe de marketing, então, planeja o fim do namoro dos dois pelas redes sociais. E ele segue bombardeado de informações sobre tudo que ele tinha acabado de viver. Então ele não sabia de fato o que estava acontecendo na vida dele. Ele não sabia o tanto de coisas que ele estava passando aqui. Ele não entendia tudo, porque ele estava tudo muito confuso na cabeça dele e nada daquilo fazia sentido. E ele ficou dias sem se manifestar por causa disso. E aí, como muita gente achou que essa história que envolve esse tal desse Fritz, que envolve esse tal aí desse João Silva, dessa tal dessa Concita, parecia assim muito, mas muito irreal, pra gente usar a palavra que a própria Mani usou, a gente tem a Giz de Oliveira. Quem é a Giz de Oliveira? Giz de Oliveira é a assessora que cuidou do Rodriguinho, que foi contratada pelo Rodriguinho assim que o Rodriguinho saiu do BBB. Giz de Oliveira conta que ela foi chamada justamente para dar uma limpada na imagem do Rodriguinho, por causa de tudo que ele tinha passado lá dentro do BBB, por causa do cancelamento que ele estava sofrendo. Então, ele a contratou para ajudar a gerenciar essa crise que ele estava vivendo. E aí ontem surgiu a notícia de que o Rodriguinho havia conversado com a família do Davi e indicado a Giz para que ela também gerisse essa crise que o Davi está passando, tá? Então ela vai contar aí que ela sim teve uma reunião com a família do Davi e que ela explicou para a família do Davi
como é que as coisas iam acontecer no pós-BBB do Davi. Por isso, eu vou deixar que ela fale aqui, tá? Isso foi trechos tirados da live que ela fez no Instagram dela lá. E ela fez com uma pessoa que também estava comentando o BBB, tá? Eu não sei o nome dessa segunda pessoa, mas essa segunda pessoa fala também alguns detalhes interessantes aí. Vou passar para vocês verem e vocês tirem as conclusões de vocês sobre essa história. Saca só. Tá? Já teria entrado no limbo mesmo. Bom, o Dr. Ronaldo está aí para provar. Foi ele que me procurou, na verdade, junto com a família, junto com a mãe de Davi, Dona Elisângela maravilhosa, e Raquel, irmã dele. E eles estavam me procurando, e aí eu trago as verdades desde o início que ninguém sabe. Davi, a família de Davi me procurou porque, como mentor especialista em reality show, Marcelinho, que é um grande empresário e produtor de Salvador, me conhece há muitos anos, me colocou em contato com eles, e o que havia acontecido é que a Raquel tinha, no início da segunda semana, sido coagida pela equipe, por Mani e 3 pessoas da equipe dela, para que dessem a rede social do Davi para eles, numa comunicação que não era uma comunicação positiva, era uma comunicação bem duvidosa, a maneira que foi a abordagem com Raquel, tá? Davi teve uma sagacidade, e eu acho que isso vem de Deus, dessa fé que eles têm, dessa proteção suprema, e que eu acredito muito. Davi teve a sagacidade de, na hora que ele foi entrar no isolamento, todo participante ele deixa uma pessoa com uma procuração responsável por ele fora da casa. E geralmente, ou é a esposa, ou é a família, ou é o empresário, né? E nesse momento, o Davi deixou a procuração com a Raquel, a irmã dele. Só que as redes sociais, e deixou uma ordem de que as redes sociais ficassem com Raquel, independentemente do que acontecesse, né? Porque já haviam pedido para ele para deixar com o Mani, e ele preferiu deixar com a família dele. E aí, nesse mal-estar, nesse não saber como funciona o mercado, Raquel, Elisângela e o Dr. Ronaldo, o advogado, me procuraram. Isso não é uma opinião, tá, de uma pessoa externa ao que aconteceu. Esta pessoa, esta senhora, Giz de Oliveira, teve o contato com a família do Davi e explicou essa história. A gente tá só comentando esse vídeo aqui, tá comentando esses trechos dessa live dela, porque isso é importante para vocês entenderem agora como as coisas aconteceram nos bastidores, tá? Ela realmente confirma essa informação que nós já havíamos dito aqui, que a Mani tentou pegar o controle das redes sociais do Davi para colocar nessa estratégia de marketing aí. E vocês sabem o que teria acontecido se Mani tivesse conseguido pegar a rede social do Davi? Mani simplesmente teria anulado o contrato do Davi com a Rede Globo. Inclusive, a própria Globo se manifestou naquele período. A própria Globo veio a público naquele momento, tá? A própria Globo veio e colocou uma mensagem nas redes sociais do Davi. Só para deixar claro, isso foi o que a Rede Globo falou na rede social do Davi. Tá aí para vocês verem. Isso aconteceu no dia 8 de fevereiro. Eu já mostrei essa imagem para vocês diversas vezes. Esse foi o comunicado que a própria Globo colocou na rede do Davi, com base em tudo o que a gente já tá sabendo, tá? Então, o que Giz fala no vídeo tá confirmado. Isso de fato aconteceu. Então, se Mani tivesse pego o controle das redes do Davi naquele momento, o que ia acontecer? Davi estaria com o contrato dele anulado, perderia tudo que ele conquistou no BBB. Ele ainda teve pelo menos a sagacidade, como ela fala aí, de ter deixado isso nas mãos da irmã, da família dele. Talvez porque ele confiasse mais na família dele do que em Mani. Exatamente também porque Mani era avessa a essas coisas, até onde ele sabia e conhecia dela. Vou passar outro trecho aqui em que ela fala que ela alertou que o pós seria desse jeito se eles não contratassem uma assessoria. Saca só. Cara,
e aí veio para mim, eu dei uma consultoria foram mais ou menos 4 horas, e eu falei para Raquel que a única coisa que eles podiam deixar, eu expliquei todas, eu preveni tudo de risco que ia ter, eu pedi para que eles se conectassem com o Mani, trouxessem Mani para dentro da equipe, porque isso é uma coisa que acontece muito durante o reality. Se você deixa as pontas soltas, você gera crises que você não tem controle, porque o sistema ele é bruto, ele é oportunista, ele quer clique, independentemente do que vale a pessoa, né? A gente está vendo isso aí acontecer. Exatamente. E aí eu dei essa orientação de que não dessem as redes dele mesmo, porque era a ferramenta de trabalho para quando ele saísse do Big Brother. Foi essa orientação que eu dei, e mais 4 horas de aula sobre o que mais eles deveriam fazer, tanto no posicionamento quanto na comunicação, inclusive colocar o dicionário baianês nas redes sociais o mais rápido possível, porque eu sabia que a comunicação dele teria um ruído com o resto do país, assim como tiveram outros participantes. Diogo Preto, maravilhoso, não ganhou o BBB porque teve essa falta de comunicação, de explicar como é a cultura da Bahia para o Brasil. E, de fato, isso aconteceu. Tem lá no perfil do Davi, vocês podem procurar lá, que tem várias postagens explicando lá as expressões que ele falava dentro do programa. Inclusive gerou meme depois, né? Gíria regional. Começou aí, tá? Porque a família dele, a Raquel, demorou demais em produzir esse material para explicar o que significavam essas gírias, e isso acabava soando mal aqui fora. E aí, Giz vai entrando mais a fundo nessa questão. Então ela vai explicando que Mani já tinha toda uma estratégia de assessoria montada antes dele próprio entrar no BBB. Como é que ela montou essa estratégia toda? Porque ela sabia que ele ia entrar no BBB. Porque, obviamente, ele já havia contado. Eles, para quem não sabe, foram confinados dentro do BBB, lá no hotel, no dia 2 de janeiro, porque o programa estrearia no dia 8. Então, passou-se o ano novo, no dia 2 de janeiro, já estavam sendo confinados. Então, desde dezembro, essa estratégia que Mani traçou já estava em curso. Vamos ver aí o que é que ela fala sobre isso. A Mani escolheu a dela em dezembro, né? Como você mesmo falou. Exatamente. Gente. E aí você tem uma equipe que está ali a qualquer custo escalando a imagem, usando, independentemente se o cara está bem, se o cara está mal. Eu trago uma atenção aqui muito importante, que ali, para mim, eu já entendi que Mani não teve uma escolha pelo amor, ela teve pela carreira dela, pela imagem dela e pelo que estavam ludibriando e manipulando a mente dela para que ela fizesse. Quando um participante, o campeão sai do BBB, ele sai esgotado emocionalmente, ele venceu a maior vitória da vida dele, principalmente de onde o Davi vem. Se a mulher, ela é a mulher dele, e aí eu coloco no lugar, eu sou mulher e eu posso falar sobre isso. Se eu amo aquela pessoa mais do que tudo, e eu estou construindo a minha vida com aquela pessoa, eu quero ser a primeira pessoa a ver assim que ele puder sair. Eu fiz isso com o Fernando Medeiros porque eu era empresária dele. Eu prezava a imagem dele, eu tinha que falar com ele antes dele ir para Ana Maria Braga. Meu irmão, ninguém me segurou. Eu entrei no hotel, 3 horas da manhã, eu estava lá na frente dele falando tudo. E fui até 6 horas da manhã, até chegar no camarim da Globo, a equipe inteira do Big Brother falar com ele, e fiquei atrás dele, olhando enquanto ele falava com a Ana Maria Braga. Eu salvei a imagem e a decisão do futuro dele ali. Se eu não tivesse feito isso, ele teria pedido a outra menina em namoro, não estaria casado com a Aline nunca. Enfim. Então, vocês percebam que sim, houve toda uma estratégia montada desde dezembro, porque Mani já sabia que o Davi entraria lá. Obviamente que ela não sabia que o Davi ia vencer o BBB, e muito menos que o Davi teria a possibilidade de não ser escolhido, tá? Mas foi uma aposta que eles fizeram. Provavelmente, sim, se o Davi não tivesse dado certo no BBB, isso ia ficar o dito pelo não dito e pronto, acabou. Agora, como deu certo, aí fica muito mais fácil explorar o que aconteceu. E aí acontece o que ela mesma explica nesse vídeo. Se Mani realmente tivesse mais interessada no amor, como ela fala, se ela tivesse mais interessada no sentimento, ela teria dado um jeito de entrar no hotel, ela teria dado um jeito de ir até lá,
de tentar conversar com ele antes dele ter acesso às outras pessoas. Como eu falei para vocês, a Globo proibiu, deixou apenas que a irmã que ele tinha indicado para fazer essa assessoria entrasse. Sim, é verdade. Mas não esqueçam que o Rodriguinho também conseguiu entrar para falar com a Pitel, que o Rodriguinho também conseguiu falar com a Fernanda, entrou no hotel ali. Óbvio que ele era ex-participante e não iam impedir ele disso, mas não é o primeiro caso de pessoas, de uma certa forma externa àqueles participantes, que conseguem entrar no hotel, que conseguem furar o bloqueio. Ela podia ter tentado furar o bloqueio. Ela não quis furar o bloqueio porque a estratégia dela era outra. A estratégia desenhada e montada ao longo do BBB era justamente a estratégia do marketing do casal, Davi e Mani. Essa marca que o Davi não concordou. Foi isso que causou toda essa confusão. E aí, ela vai adiantando mais do vídeo, ela vai contando como isso foi sendo desenhado. E aí vocês vão percebendo que ela admite que ela esteve lá, que ela foi ali contratada para cuidar da imagem do Rodriguinho e que ele pediu para que ela também assessorasse, desse uma ajuda ali para o Davi entender aonde é que ele ia pisar depois que o BBB acabasse. Então vejam ela própria falando isso. Muita gente comentando aqui, falando, e é até legal para você explicar um pouco sobre isso. O Davi, ele tá sendo amparado por uma equipe da Globo que tá muito fechada e focada no documentário dele. A Mani já tá com uma outra assessoria que tá lutando pelos bens dela, por coisas dela. Então, que eu e a gente, por exemplo, a gente não concorda, não acha que essa estratégia, até pelo que a gente falou antes da live cair, que quem botou a cara, quem foi jogar, quem resolveu mudar a vida foi o Davi. Então é até um erro que hoje tá muito comum em vários realities. Mercado. A família, né, amiga? A família, as pessoas quererem tirar proveito ali e começar tanto que eu não sei se vocês lembram, mas o Davi até se assusta quando vê uma foto atual da Mani dentro do programa. Ele quando fala, encontra no ao vivo, ele fica chocado. No programa mesmo, ele fica chocado que ela já estava montada. Ele fala, essa é a Mani? Isso aí que ela se refere, lembra lá daquele vídeo que eu falei pra vocês? Aquele vídeo lá do pós, em que ele tava com a Thaís e o Ed Gama. Ela se refere a esse vídeo, tá? Que ele fica espantado de ver como é que ela tava diferente. Ele já tinha achado diferente quando ele viu o recado dela na antevéspera da final. Mas ele ficou mais ainda quando ele viu ela lá no bate-papo. Então vamos continuar com o vídeo aqui. Então ele não tinha uma equipe profissional, ele tinha um contrato com a Globo, ele tinha a equipe do Globoplay que estava gravando o DVD, o documentário com ele. Ele tinha o advogado dele que estava ali presente constantemente, 24 horas, mas ele não tinha acesso ao Davi. O Davi a gente não conseguia chegar por causa da agenda dele. Eu fui para o Rio de Janeiro também, então eu vi isso de perto, eu vi o que aconteceu, eu já vivi isso como empresária de ex-participante de BBB, e eu sei que é isso. Eu só chegava perto dos meus empresariados quando eu invadia o hotel no horário de madrugada, porque eu sabia que era dessa forma e a minha expertise me fazia não perder o controle do meu assessorado, do meu empresariado, na época, que era o Fernando Medeiros. Era muito, eu usei, enfim, mudei nome, falei que eu era da irmã dele, eu entrei no hotel, peguei uma chave, peguei ele 3 horas da manhã e preparei ele para entrevista com a Ana Maria Braga, porque senão a carreira dele, a imagem dele ia para o limbo. Então eu precisava fazer aquilo e foi ótimo. Ele é um cara, tem uma imagem maravilhosa, milhões de seguidores, casou com a Aline, tem uma família, a Aline tem uma carreira incrível, e foi toda feita por mim, toda gerada por mim, e eu tenho o maior orgulho dos dois, assim. Esse exemplo aí que ela dá é do Fernando Medeiros, tá? Eu não lembro de qual foi o BBB que ele participou, mas ela fala que ela geriu a carreira dele e evitou, porque quando ele saiu tinha todo o negócio dele que ele tava ficando com uma menina dentro do BBB, aí tinha todo esse negócio de que ele ia ou não ia ficar com a menina e tal. Ela tá usando esse exemplo, que se ela não tivesse dado essa assessoria para ele, o que ia acontecer? Talvez as coisas tivessem saído de controle. E aí ela vai explicando mais sobre a Mani, a atitude que a Mani teve lá com a assessoria e a estratégia montada pela assessoria da Mani. Eu preferi que vocês mesmos vejam esse vídeo, a minha intervenção está sendo só com esses pequenos comentários aqui. Depois a gente vai falar a atitude radical que o Davi tomou hoje. Então vamos lá continuar com o vídeo.
ele tem a durabilidade de 3 meses a 6 meses, alguns com uma estratégia melhor, uma equipe melhor, duram 1 ano, outros com uma excelente estratégia, uma excelente preparação para o mercado e uma estrutura de assessoria e tudo mais, eles viram uma personalidade pública, viram atores, viram artistas, viram apresentadores, influenciadores e tudo mais. A gente vê pouquíssimos, são 24 edições, cada edição com 18, 16, 20, 26, e a gente conta nas mãos quem tem uma carreira com credibilidade. São muito poucos, né? Graças a Deus eu tenho o privilégio de ter pelo menos uns 4 que eu fiz, que deram certo e que estão aí bombando na vida. Mas eles têm a escolha, o sistema é esse, vamos nos aproximar dele, vamos ganhar seguidores, tanto é que a gente vê um movimento, uma comoção. Quando o Davi vai para favorito e ele começa a ganhar, toda a classe artística começa a apoiar, grandes nomes começam a apoiar. Quando o Davi entra num conflito, numa crise de imagem, aí todo mundo para de seguir Davi e começa a seguir Mani por causa da causa da Mani, que estão implementando nela, botando uma imagem de machista do Davi que não é real, construindo uma narrativa. Se você entrar no perfil do assessor da Mani, é bizarro assistir, porque o cara está se autopromovendo agora. É a primeira vez que a Globo faz um contrato de longo prazo com todos os... Inclusive, ela citou aí o tal do Fritz, tá? Ela citou o Fritz e falou que a maneira como ele se referiu a essa história, tá? Eu já contei pra vocês aqui nesses vídeos que estão aí no card. Vocês podem ir lá dar uma olhada. Ela se refere a especificamente aquele vídeo do sábado lá, depois daquela declaração onde ela terminou o namoro. E aí ela também explica que é a primeira vez que a Globo está assumindo 100% a gerência do ex-BBB, que é a primeira vez que a Globo está gerindo a forma como a carreira dos ex-BBBs dessa edição vai acontecer aqui fora. E aí ela aponta que falta muita coisa para a Globo ainda conseguir obter sucesso nessa estratégia deles. Saca só. É a primeira vez que a Globo faz um contrato de longo prazo com todos os participantes. Sempre foi de 3 meses a 6 meses pós-reality. Esse ano eles botaram todos os pipocas num contrato de 1 ano e todos os artistas no contrato de 6 meses a 1 ano, depende, cada um teve a sua negociação, mas no mínimo 6 meses. Isso faz, e é a primeira vez que a Globo assume 100% da carreira comercial, artística de qualquer participante, de todos os participantes. Nunca houve isso. A Globo sempre tinha um contrato da imagem, do uso de imagem nesse período, e aí o artista ou o participante saía e ia para um escritório de gerenciamento de carreira ou de gerência comercial, enfim, fazer campanha publicitária, o que fosse, né? Quando a gente... E sim, gente, era desse jeito mesmo. Em 2021, eu acho que vocês até lembram da Juliette. Não tem como eu não citar a Juliette aqui, tá? Em 2021, quando a Juliette e o Gil saíram do BBB, eles já saíram praticamente de contrato assinado com assessorias profissionais. O Gil, se eu não me engano, já foi direto para Mind8. A Juliette já saiu ali com toda a assessoria que a Anitta prestou para ela, com todo o apoio profissional ali. E exatamente por causa dos dois já terem saído de lá com toda essa estratégia de marketing, com tudo montado, com toda essa assessoria contratada, é que eles conseguiram dar muito certo e são relevantes até hoje. Diferente, por exemplo, do que aconteceu do BBB 22 para cá. Vocês percebam que quase ninguém que participou do BBB 22, do BBB 23, teve grandes alcances depois que o programa acabou. Exatamente por causa dessa estratégia que a Globo decidiu ter maior controle, por causa do sucesso que o BBB 21 fez. Então, desse sucesso eles pensaram, a gente precisa ter maior controle sobre a situação, porque assim a gente pode lucrar mais em cima disso. Então, vamos continuar. Ela fala de novo dessa estratégia da Mani. E aí ela fala como ela testemunhou tudo o que aconteceu lá no hotel no Rio de Janeiro. Saca só. Quando a gente vê a Mani com a estrutura dela escolheu não aproximá-los e não usar o casal. Na verdade, o que eu fiquei sabendo e que a gente leu hoje na tarde lá, é que o assessor dela entrou numa intenção de contrato com ela, tentou forçar a pegar as redes, tentou forçar a pegar a carreira do Davi, mas a Globo não deixou,
porque já tinha todo esse processo. Aí tentaram fazer um documentário para vender, e aí a Globo não autorizou. Enfim, eu fiquei sabendo disso, mas a linha de trabalho é sem nenhum respeito a sentimento ao ser humano que ele está gerindo, nenhum comprometimento com a sociedade e principalmente um desrespeito tamanho a qualquer custo de ferir o outro para construir uma imagem. É isso que está acontecendo com Mani, né? Eu entendo, eu não estou falando mal de Mani, acho ela maravilhosa, mas eu não concordo com a decisão dela, que é aí onde está. O Davi tem um poder de escolha, o Davi pode escolher a equipe que ele anda, ele pode escolher o que ele quer ser. Ela vai no mesmo ponto que eu falei para vocês. O Davi teve essa conversa acalorada, discussão, seja lá o nome que vocês queiram dar para tudo o que aconteceu, porque ela já chegou com tudo montado e ele simplesmente não sabia do que se tratava. E como ela falou, ele tem o direito, o poder de escolha, ele pode escolher o que ele quer, ele pode escolher o que é melhor para ele. Ele já tinha deixado bastante claro no BBB que ele não gosta que as pessoas guiem o que ele faz. Ele gosta dele se guiar sozinho. Tanto assim que vocês percebiam que quase as estratégias que ele montava e o grupo lá não seguia, ele ficava puto. Porque ninguém estava seguindo, ninguém estava dando ouvidos ao que ele dizia. Porque ele gosta de conduzir, ele gosta de estar à frente. Então imagina você que gosta de estar à frente, aí vem uma outra pessoa e tira isso de você. Como é que você não vai reagir? Foi dessa maneira que essa confusão começou. E aí ela vai explicando o que ela viu lá no hotel. Ela vai explicando como é que as coisas foram acontecendo, tá? São coisas assim que a gente já tinha contado para vocês, mas é um testemunho ocular de uma pessoa que viveu e presenciou tudo o que aconteceu. Saca só. A seu favor, ou as pessoas vão usar ao favor delas. É isso que está acontecendo com o Davi. Como ele não sabe usar a imagem dele, ele não tem um profissional para desenhar e proteger a reputação dele, para construir e proteger a reputação dele, todo o universo que está cercando ele está usando a imagem dele a seu favor, não para ele, está se aproveitando. Né? E quando a gente fala de Mani, é muito triste ver essa relação, porque Mani teve uma assessoria fechada em dezembro. Olha quanto tempo. Até antes de começar o programa. Muito antes de começar o programa, ela já tinha uma assessoria fechada em dezembro. O Davi não tinha, foi um erro muito grande dele e da família de não ter, mas também de confiar. Assinou um contrato com a Globo, eu tenho tudo, porque na cabeça das pessoas é isso. Só que a Globo só tem a carreira comercial e o direito da imagem do participante. A Globo não vai desenvolver a imagem, não vai desenvolver a estratégia de carreira. Sobre a conversa, Davi recebeu o Mani dois dias antes dele chegar em Salvador. Davi recebeu o Mani no hotel. Mani, eu não tenho bastidor da conversa, tá? Eu não estava lá, quem me passou foram as pessoas que estavam próximas e, na verdade, todo esse burburinho que os jornalistas estão tendo informação privilegiada aí da estrutura, provavelmente de Mani, eu estou conectando e estou trazendo uma informação, tá? Houve uma conversa sobre tensão, porque houve uma frustração muito grande de Davi de ver que Mani estava crescendo de forma individual, sem ele saber, com toda essa polemização em cima dele, e ele questiona ela. Né? Ele questiona, essa fala eu sei que existiu porque eu li e eu confirmei. Ele questiona ela, se eu não estivesse no BBB, é porque ela fala, eu sou uma mulher que eu defendo a minha carreira, defendo a minha imagem, que é a narrativa que deram para ela. E eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Ele fala, ok, mas se eu não tivesse passado o que eu passei no BBB, você não teria essa oportunidade. Exatamente. Pronto. E ali rola um ruído, mas depois rolam as pazes, fica ali bem e fica combinado. 2 dias depois ele vai entrar no programa de sábado, de manhã, matinal, com aquela família inteira que é maravilhosa, vários apresentadores incríveis, que é de casa. É de casa. É de casa. E tinha Ou encontro. É de casa. É de casa. É de casa, sábado de manhã. E aí ali ele ia entrar ao vivo com ela. Ele ia estar no programa e ela ia entrar ao vivo com ele e ia acabar toda essa história. Só que aí a equipe de Mani solta uma fake news horrorosa, falando de divisão de prêmio, que tiveram, enfim.
E aí ele vai e faz aquela live e ela não entra. Aí ele viaja, ele não tem nenhuma informação, não sabe o que está acontecendo, ligou horrores, não conseguiu ter resposta, não sabe o que está acontecendo, viaja para Salvador e é pego de surpresa. Ele acha que ela vai estar lá esperando, porque a gente até combinou, a Elisângela combinou e a Raquel comigo, da gente ter essa imagem para botar na rede social, né, para disparar para a imprensa. E aí ele acha que ela vai estar lá e ele chega e ele é impactado com a mensagem de que ela terminou ali pela rede social e depois ela some e tem todo esse babado. Aí para vocês entenderem de uma pessoa que testemunhou isso, de uma pessoa que teve contato com outras pessoas que testemunharam, que isto que a gente está contando aqui para vocês não é uma narrativa irreal, não é uma narrativa inventada aí, como a Mani colocou lá no manifesto dela de ontem, tá? E exatamente por causa do questionamento que a Marília Gabriela fez ao Davi lá no programa do Serginho Grosman, é que as coisas terminaram de vez entre os dois. É que as coisas ali... E o Davi tomou uma atitude que foi bastante radical, e eu preciso mostrar para vocês no próprio Instagram do rapaz. Ele apagou todas as fotos que ele tinha com Mani, todinhas. Podem olhar aqui, não há mais nenhuma foto com Mani. A única foto que ficou aqui é esta foto aqui da praia, aonde ele fala aí a loucura que ele tá acontecendo, tá? Ele ainda diz que está disposto a conversar com ela, uma mistura de sentimentos. Eu já li isso aqui para vocês. É a única referência que ele deixou a Mani. Depois de tudo isso, qualquer referência a Mani aqui no Instagram dele sumiu. Ele tirou tudo. Não tem mais nada. E aí hoje ele teve lá uma atitude de gravar stories no Instagram. Ele teve uma atitude de mostrar como é que seria o dia a dia dele. Então ele fez uns stories no avião. Aí ele fez stories prometendo que ele ia contar o dia dele. O dia hoje já amanheceu bastante corrido, correria. Já estamos indo já caminho para o Rio de Janeiro. Vamos fazer mais uma gravação hoje, graças a Deus. E hoje vocês vão acompanhar meu dia em tempo real. Valeu, galera? Eu me ausentei um pouco das redes sociais porque eu precisava de um tempo para mim respirar um pouco. Mas já voltei, voltamos com todo vigor e força. Valeu, vamos para cima. Rio de Janeiro agora, vamos embarcar agora. Já estamos embarcados já e a caminho do Rio de Janeiro. Acompanha as histórias hoje aí. Hoje tem bastante novidade para vocês. Vamos para cima. Valeu, galera. Rapaziada, estamos aqui no Projac já, indo a caminho de mais uma gravação, toda a luta. Não vou conseguir postar isso aqui em tempo real, mas estou só passando aqui para deixar só esse recadinho para vocês aí, para ver que a correria tá grande. Mas é isso aí, galera. Tamo junto. Inclusive, vocês estão vendo que ele gravou com o Luciano Huck hoje, né? Em compensação, percebam este perfil da Mani. Mani não tirou nenhuma referência ao Davi. Mani não apagou as fotos com o Davi. Mani não apagou vídeos antigos com o Davi. Não apagou absolutamente nada relacionado ao Davi, tá? Ela não fez isso. Quando o Davi faz isso, qual é a leitura que eu tenho disso para vocês? A leitura que eu tenho é: Davi agora tá querendo deixar claro quem é que tá sendo oportunista nessa história. Ele tá querendo deixar claro, ó, vocês estão vendo? Eu apaguei a imagem dela. Eu terminei, ela terminou o romance comigo, então eu fiz questão de apagar isso e continuar minha vida adiante. E ela não. Ela disse ontem que ela quer paz, mas a atitude dela não é de uma pessoa que quer paz. Não é a atitude de uma pessoa que quer se afastar desses burburinhos. Ao contrário, é uma atitude de uma pessoa que quer continuar sendo falada. É a atitude de uma pessoa que quer continuar, que falem dela, que continue falando, que continue levando isso adiante. É verdade, essa é a atitude dela. Porque se de fato ela não tem mais nada o que fazer, se de fato ela não quer mais falar sobre esse assunto, então ela teria que apagar essa referência da vida dela e deixar as coisas andarem. Ah, mas é como se ela estivesse apagando a história da vida dela. Sim, mas isso aí ela pode deixar pro privado dela. Ela não precisa agora deixar isso aí em público. Ela não precisa mais se apropriar dele. Mas ela tá continuando na mesma estratégia de apropriação para continuar lucrando em cima disso. No fim, tudo o que aconteceu ali, que o Davi falou, não estava tão errado assim, né?
Afinal, ele não sabia quem era a Mani, ele não conhecia mesmo a Mani, né? Ele não conhecia a pessoa com quem ele namorou por quase 2 anos. Ele realmente não sabia disso, tá? E aí, essa atitude dele, tudo que ele comentou lá, foi a maior coisa nas redes sociais. Todo mundo tá dizendo que ele tá botando culpa na mulher, que ele era um machista e tal, por causa disso. Os programas da tarde, inclusive, o Fofocalizando e vários outros, metendo pau nele, metendo pau porque ele teve essa atitude de dizer, de deixar claro que ele foi bombardeado, que não respeitaram o momento dele. Ele não se referiu apenas a Mani quando ele falou isso. Ele se referiu à família dele. Ele falou também que a Mani não soube respeitar, que a Mani não soube entender que aquele era o momento dele de aproveitar a vitória dele. Aquele era o momento dele, era um sentimento legítimo que ele tinha. O cara tinha acabado de vencer. Pô, o cara acabou de vencer, ele não pode aproveitar o momento dele, ele não pode protagonizar o próprio momento. Pois foi isso que fizeram. Tiraram dele a oportunidade dele protagonizar o momento. Acabaram com o pós dele, deixaram o pós dele cheio de ruído. E agora que as coisas estão ficando muito mais claras, que a gente tá podendo trazer essa história para vocês, de pessoas que viveram e observaram aquilo de perto, a gente pode sim montar esse quebra-cabeça e entender que o fim do relacionamento dos dois não foi por causa dele ter dito lá que os dois eram só namorados que estavam se conhecendo. Foi por causa de toda uma estratégia montada aí pela equipe de marketing dela, que não deu certo, foi frustrada, e aí, como não deu certo, vamos queimar o rapaz aí, já que é o homem mesmo, né? Normalmente homens são colocados nessas posições, homens normalmente são associados a essas coisas ruins, então fica muito mais fácil de tentar inverter a história. A gente está fazendo isso aqui não só porque não é essa coisa que muita gente está dizendo, vocês estão protegendo o Davi, porque Davi isso. Não, gente, a gente está trazendo a verdade dos fatos. O nosso trabalho como jornalista é esse, trazer a verdade dos fatos, mostrar este lado aqui, porque o outro lado vocês estão vendo na televisão o dia todo. Mas este lado aqui, do que aconteceu nos bastidores, vocês não estão vendo. E isso aí, vocês podem comparar aqui o que a gente está falando e o que está sendo falado na TV. Aí você escolhe qual é a visão que você quer estar. Eu aqui posso dizer para vocês, diante de tudo que a gente viu, o que aconteceu e o que levou ao fim do relacionamento foi única e exclusivamente toda essa estratégia de marketing montada, a revelia dele, e que ele não gostou disso e resolveu botar um ponto final. E a moça ali não gostou, a equipe dela não gostou, fizeram toda aquele carnaval lá com o Luiz Bach, Léo Dias, e continuam caindo em cima dele, tentando inverter a história. E aí agora ela posta foto com o pai dele e tal. Logo ela que disse que não ia atirar pedras, tá atirando pedras, né? Continua atirando, e é o que ela vai continuar fazendo por vários e vários dias aí, até esse assunto esfriar de vez. A gente vai ter que esperar o documentário pra gente ver o que é que vai sair disso, né? A gente vai ter que aguardar esse documentário. Esse vídeo ficou tão longo que praticamente não deu nem pra eu contar pra vocês a história lá do personal da Graciane Barbosa. Não deu pra eu contar pra vocês essa história toda. Eu comecei a contar na sexta-feira passada, não deu pra eu continuar contando, porque é muita coisa que envolve aí o Davi. Mas a polêmica da vez que envolve o personal dela é se houve ou não houve traição. Essa história toda aí, de fato, tem muito pano pra manga. Tem aí, inclusive, revelaram que aconteceu ali, um trisal entre o Belo, a Graciane e outra pessoa, tá? Realmente é uma história muito, mas muito cheia de detalhezinhos aí que eu precisaria passar um vídeo inteiro para te contar isso aqui. Então eu vou deixar isso pra gente contar amanhã. Só posso dizer uma coisa pra vocês, é cada coisa cabeluda que essa história aí do Belo e da Graciane tem, que a gente tem que continuar focando em alguma coisa aqui, e a gente vai contar também essa história pra vocês, tá? Os ex-BBBs agora, eu já tinha falado pra vocês que a Pitel e a Fernanda já estavam lá na Globo, já estavam
com todo um projeto de um programa lá, que já estava praticamente tudo acertado. Então hoje a própria Globo anunciou isso. Vou passar o vídeo aqui do momento em que eles anunciam que Pitel e Fernanda agora são as novas contratadas e vão ter um novo programa lá. Saca só. Eu não sei quantas vezes vocês apareceram no vídeo, mas eu queria dizer que em breve, Pitanda, um programa com elas duas, produzido pelos Estúdios Globo. Confirmadíssimo que Pitel e Fernanda agora são globais, agora estão contratadas da Globo e o programa delas vai entrar no Multishow e vai se chamar Na Cama com Pitanda. Pitel e Fernanda vão entrevistar várias e várias celebridades, ex-BBBs, ex-colegas de BBB ali, e aí vão ter vários quadros. É um programa de meia hora, tá? Que tá sendo pensado. A gente acha, tá? Porque isso não tá confirmado ainda. E ele diz no vídeo que é em breve. Mas tem várias notas aí em vários sites que dão conta de que essa estreia vai acontecer no dia 29 de abril. Mas se eles anunciaram hoje essa contratação, então eu acredito que não vai ser no dia 29 de abril, que eles vão postergar um pouquinho essa data. Mas se for no dia 29 de abril, a gente avisa para vocês. De qualquer forma, vocês percebem aí que Pitanda, Pitel, teve lá um reconhecimento dela ao longo do BBB, que a Fernanda também teve. E muita gente ali tá desenvolvendo a carreira. Muita gente que passa pelo BBB e tem talento, desenvolve. Agora, quem não tem talento, acaba querendo se apropriar do talento do outro, né? É toda a história aí que a gente tá contando pra vocês com relação a esse pós do Davi. E vem o documentário dele no dia 30 e a gente ainda vai ter muito mais pano pra manga aí pra falar, porque eles vão contar nesse documentário toda essa história que tá acontecendo aqui. Porque isso é em tempo real, é algo que ninguém imaginava que fosse acontecer. E tá acontecendo por causa da ganância. Seja da ganância ali, daquela equipe de marketing que tá gerenciando o Money, seja pela ganância da própria família do Davi, que ele próprio reclama, inclusive. Então ele vai precisar de muita, mas muita assessoria e preparo para lidar melhor com essa situação. Só pra gente encerrar o nosso vídeo, tem uma participante da Grande Conquista que realmente desistiu do programa. Eu vou contar essa história melhor para vocês no próximo vídeo. Mas vou mostrar aqui a nota que a Record soltou da participante que desistiu. Foi hoje à tarde, tá? A participante Gabi Fontinelli não aguentou a pressão do jogo e pediu para sair. O dono da Casa Laranja, Lucas de Albu, e alguns outros participantes não conseguiram convencer Gabi de continuar. Assim, a casa toda será punida. E eles vão informar a punição hoje à noite, tá bom? Como é a Grande Conquista, é um jogo de causas e consequências, eu vou deixar para contar isso no próximo vídeo, certo? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.